Bom dia, oitavo ano! Hoje nós já vamos para a nossa aula número 53, dia 8 de setembro. Espero que vocês tenham tido um bom feriado, todo mundo tranquilo e com saúde dentro de casa, tá? Eu também estou aqui tranquila, com saúde dentro de casa, sem sair para nada. Pessoal, hoje nós vamos lá no livro de gramática, na página 121, ver o assunto ali, a regência verbal e regência nominal. Regência quer dizer assim, ó, às vezes um verbo ou às vezes um substantivo, ele precisa de um outro nome para acompanhar, para completar o sentido dele. Então, quando você tem um verbo, quando você tem um substantivo e um desses dois precisa de um outro nome junto para acompanhar, isso chama-se regência, tá? Se for um substantivo, é regência nominal. Se for um verbo, é regência verbal. É um assunto tranquilo, muito fácil, vocês vão tirar de letra, tá? Para começar esse assunto de regência, o livro traz um gráfico, muito interessante por sinal. Acompanha comigo, ó. Vamos observar o gráfico que acompanha a matéria do jornal sobre defasagem escolar. E antes de entender o gráfico, a gente precisa entender o que é defasagem. Defasagem aqui no cantinho está escrito ali, ó. Atraso, descompasso. Então, o que às vezes a gente percebe em escolas é que o aluno, por exemplo, ele tem uma determinada idade, mas ele não está na série certa, ele está em defasagem, ele está em atraso. Então, imagine, por exemplo, se um aluno de 16 anos estiver, por exemplo, no sétimo ano, no oitavo ano, no sétimo, né? Ele estará atrasado. Por quê? Porque um aluno de 16 anos ele tem que estar no segundo ou no terceiro médio, né, ano do ensino médio. Então isso chama-se defasagem, é a mesma coisa que atraso. Agora, por que isso acontece? Né? O quadro vai mostrar um dos motivos pelo qual isso acontece. O uso de drogas e a defasagem escolar. Pesquisa organizada pela Secretaria Nacional Antidrogas mostra que o consumo de drogas afeta o rendimento escolar. Entre os estudantes que consomem algum tipo de droga, mais de 54% estavam um ano ou mais atrasados em relação à série que deveriam estar. Então veja, um dos motivos para a defasagem escolar é o quê? O consumo de drogas. Por quê? Porque o consumo de drogas afeta o rendimento escolar, tá? Mais de 54% dos jovenzinhos que consomem algum tipo de droga, mais de 54% estavam atrasados um ano ou mais. E aqui como droga você pode entender, né? Desde o álcool, a pinga, né? A cachaça, a pinga, a cerveja, outros tipos de bebidas alcoólicas e também a maconha, a cocaína, o crack. Então aqui não especifica qual é o tipo de droga, né? Desde as drogas lícitas, né? Que são aceitas pela sociedade, que é o caso do álcool, quanto às drogas ilícitas, as drogas ilegais. Então vamos entender o quadro. Você tem lá duas colunas. Uma coluna está escrita assim, ó, defasagem, e a outra coluna, faltas à escola nos últimos 30 dias. Tudo que é verdinho é dos que não consomem drogas. E tudo que é roxinho é dos que consomem drogas. Então, quando a gente fala lá em defasagem, não tem defasagem 48% dos que não consomem drogas. Mas não tem defasagem apenas 35% dos que não consomem. Então, os que não consomem drogas estão menos defasados. Agora, de quanto tempo essa defasagem? De 1 a 2 anos, de 3 anos ou mais, ou não foi informado? De 1 a 2 anos, 29,1% contra 33,3%. De 3 anos ou mais, 14,3% e 21,5%. E não informaram, 8,4 contra 9,9. Agora, faltas. Quantas faltas essas crianças tiveram? Dos que consomem drogas, 42,3% não faltou nenhuma vez. Mas quem consome droga faltou 56,7%. Agora, quanto tempo faltaram? De 1 a 3 dias, 30,2 contra 34,9, de 4 a 8 dias, 5,7 contra 10,8 e mais de 9 dias, de 3,4 a 7,9. Então, o quadro inteiro mostra, né, que o consumo de drogas causa defasagem escolar, tá? Se beber, não dirija, dizem as campanhas de prevenção de acidentes. O slogan modificado poderia servir para outro fim. Se quer estudar, não beba. Nem é preciso conferir o resultado da pesquisa feita com quase 50 mil estudantes para deduzir.
É impossível se concentrar na sala de aula de ressaca. Saber que estudantes faltam à escola e repetem um ano por causa de drogas é uma má notícia, tá? Então quem fez essa reportagem foi Valquíria Daia. O nome da reportagem inteira é Repeteco, é dose, ou seja, repetir de ano é muito chato, é dose, né? Foi publicado no Jornal do Globo, na cidade do Rio de Janeiro, dia 14 de fevereiro de 2006, na página 2. Então agora vamos lá aos exercícios. Você coloca lá no seu caderno bonitinho a data de hoje, tá? Livro de gramática, a página também, e o número 1 ali. No gráfico, o que representa a barra horizontal verde e a roxa? Bom, aqui a gente pode ver, né? A barra horizontal verde é o comportamento de quem não consome drogas e a roxa dos que consomem. Então, a verde é o comportamento dos que não consomem droga. Dos que não consomem drogas. Essa é a verde. E a roxa? O comportamento de quem? Dos que consomem drogas. Então, duas tabelinhas aí, uma verde e uma roxa, certinho? 2. Na coluna defasagem, o que é demonstrado? Então, na coluna defasagem mostra-se o quê? O tempo, né? Quantos anos a criança está atrasada em relação a outras, né? O tempo de atraso em relação às outras crianças, né? Às vezes são adolescentes também, a gente fala crianças aqui num termo mais carinhoso, né? 3. Nos 3 últimos pares de barras horizontais do gráfico, qual é a barra maior, a roxa ou a verde? Então, dos 3 últimos, é a primeira aqui, a segunda, a terceira, de baixo para cima. O que é maior, a verde ou a roxa? A roxa, né? A roxa sempre está maior. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quanto mais faltas às aulas, mais atraso escolar existe. Então, a barra roxa é maior. E o que isso prova? Quanto mais faltas, maior é o atraso. Lógico, né, pessoal? Ninguém precisa ser muito esperto, muito cientista, muito estudioso para saber, né? Se a criança não vai à aula, como é que ela pode acompanhar as aulas? Mesmo que sejam essas aulas virtuais que nós estamos tendo agora, né? Se ela não tem lá a pontualidade, a vontade, o ânimo de assistir a aula gravada, ou mesmo que seja uma aula pelo Zoom, né? Uma aula ao vivo, se ela não faz isso, se ela não participa da aula, como é que ela pode aprender? E se ela não aprende, o que acontece? Tá? Maior vai ser o atraso, maior vai ser a defasagem, certo? Por isso que o título da reportagem lá fala assim, ó, repeteco é dose. O que é esse repeteco? Esse repeteco é repetir de ano, com certeza, né, pessoal? Deve ser muito chato você repetir de ano, ter que fazer tudo de novo. Então, vamos que vamos. Certinho? Deixei mais um pouquinho para quem ainda está copiando, certo? Exercício 4. Que conclusão foi tirada pela pesquisa que está retratada neste gráfico a respeito do rendimento escolar? Essa pesquisa mostra que o consumo de drogas afeta o rendimento escolar, tá? Algo que também as pessoas já tinham mais ou menos conhecimento, né? O consumo de drogas afeta o rendimento escolar.
Certinho? 5. Leia a frase a seguir e responda ao que se pede. O consumo de drogas afeta o rendimento escolar. A. Nessa oração, o nome, o substantivo consumo, exige a presença de qual outro termo para completar o sentido? Então, se eu chegar assim, se essa frase fosse assim, olha, o consumo afeta o rendimento escolar. O consumo de quê? Fica faltando aquela palavrinha, né, as duas palavrinhas de drogas, para completar o sentido do substantivo consumo. Então, aí está perguntando, né, qual é a função sintática desse nome? Então, 5A. Então, a palavrinha consumo exige o complemento de drogas. E qual é o nome desse complemento? Isso aqui se chama complemento nominal. E o verbo afeta precisa de que outro termo? Então, olha, veja lá na mesma frase. O consumo de drogas afeta o rendimento escolar. Afeta o que? O rendimento escolar. Então, se você tem um complemento aí para o verbo sem preposição, você vai ter um objeto direto. Então, lá na letrinha B, qual é a palavra que completa o sentido de afeta? Afeta o rendimento escolar. O rendimento escolar, e aqui nós temos um objeto direto. Então, só para retomar, qual é a palavrinha que vem antes aqui? Consumo. Consumo de quê? De drogas. Então, de drogas é uma palavrinha que está completando o sentido de consumo. E essa palavra consumo é um substantivo. Então, aqui você tem um complemento nominal, porque de drogas está completando o sentido de um substantivo. Tá? E aqui, qual é a palavra que vem antes? Afeta. Afeta é um verbo. Afeta o quê? O rendimento escolar. Então, o rendimento escolar está completando o sentido do verbo afeta. Então, aqui eu tenho o quê? Um objeto direto. O objeto direto vai completar o sentido de um verbo. O complemento nominal vai completar o sentido de um substantivo. Certinho? 5A, 5B. Agora lá na outra página. Compare. O consumo afeta. Então, a mesma coisa que eu escrevi lá, olha lá. O consumo de drogas afeta o rendimento escolar. Consumo é um substantivo, de drogas é um complemento nominal. Afeta é um verbo transitivo direto e o rendimento escolar é um objeto direto. Termo regente e termo regido é assim, ó. O termo regente ele está pedindo qual outra palavra? De drogas. Então, de drogas que completa é o termo regido. Afeta está pedindo qual outro complemento? O rendimento escolar. Então, afeta é o regente, o rendimento escolar, o termo regido. Regência é a relação de dependência entre dois termos de uma construção. Então, grife isso daí. Regência é a relação de dependência entre dois termos de uma construção. O verbo ou nome que exige um complemento é o termo regente ou subordinante. E os termos que o completam são chamados termos regidos ou subordinados. Se o termo regente é um verbo, olha lá, nós temos uma regência verbal. Se aqui nós temos um substantivo, nós temos regência nominal. Então, em outras palavras, é saber se o substantivo precisa ou não de um complemento, é regência nominal. Se é um verbo que precisa de um complemento, é regência verbal. Muito fácil isso, não tem erro. Agora nós vamos começar a ver aqui a regência verbal. Tem até um cachorrinho muito simpático aí para chamar a sua atenção. Veja lá o exemplo que acontece do cachorrinho. O cachorro fugiu, ponto final. Eu posso colocar um ponto final depois do fugiu. Eu não vou precisar perguntar de que, para que, o que. Por quê? Porque o verbo fugiu, ele tem sentido completo, ele tem um sentido que você forma lá na sua cabeça a imagem mental. Cachorro fugiu, nossa, deixaram o portão aberto, ele saiu, ele escapou, fugiu, tá? Não preciso de uma outra palavra aí no fundo, aí depois, para completar o sentido.
Letícia ganhou um cachorrinho marrom. Agora, se eu falar que, gente, a Letícia ganhou o quê? Entendeu? Você precisa de uma palavra para completar o sentido. Então, ganhou é um verbo transitivo direto e um cachorrinho marrom, objeto direto. E isso daqui se chama regência verbal. Nós já vimos isso nos capítulos anteriores, não é novidade para vocês. Agora veja aqui, ó. Os verbos com muitas palavras de outras classes podem ter mais de um sentido. E muitas vezes essa diferença de sentido está acompanhada de diferença na regência, ou seja, dependendo da palavrinha que vem depois do verbo, pode ser que ele mude de sentido. Dá uma olhada lá. Aspirar. Então vamos entender a tabelinha aqui. Aqui tem o verbo, tá? Aqui você tem o sentido. Tem verbos que têm dois sentidos. O assistir tem 3, tem 4 sentidos. O chegar ou ir tem 2, o querer tem 2, o visar tem 3 sentidos. O que muda? Muda a palavrinha que vem depois desse verbo. Dependendo da palavrinha que aparece depois, é um significado, tá? Então, aspirar pode ser sentir o cheiro. Aí eu não vou ter nenhuma palavrinha depois do aspirar. Ele vai ser um verbo transitivo direto e olha o exemplo. Aspirei esse delicioso perfume. Mas se aspirar, se eu fizer uma frase com aspirar, dando a ideia de desejar, de almejar, eu tenho que colocar a preposição a depois do aspirar. Aí ele vai ser um verbo transitivo indireto. Por exemplo, eu aspiro ao lugar do treinador. Então imagina, eu sou um jogador, mas eu aspiro, eu tenho vontade, eu tenho desejo, eu almejo ao lugar do treinador. Assistir. Assistir pode ser ver, presenciar, pode ser acompanhar, dar assistência, pode ser auxiliar, socorrer, pode ser pertencer, ser direito de. Se ele for acompanhar e dar assistência, ele não tem preposição. Assistia o paciente com cuidado. Então, o médico assistia o paciente, tá? Se esse assistir for dar a ideia de acompanhar, de dar assistência, se esse assistir for dar a ideia de auxiliar e socorrer, assiste aos pobres do bairro. E se for dar a ideia de pertencer, ser direito de, votar é um direito que assiste a todos. Chegar ou ir, preferir, querer e visar. Então, o que muda o sentido? O uso ou não da preposição. O chegar, vovó irá ao seu aniversário, a pesquisa chegou ao final. Os dois exigem a preposição a. Preferir sempre vai exigir a preposição a também. Prefere maçã a goiaba. Prefiro João a Marcos. Querer. Querer pode ser desejar, quero um tênis azul. Querer pode ser estimar, amar, quero bem a meus amigos, tá? E visar. Visar pode ser assinar, rubricar, dar visto. Ela já visou o cheque. Visou, né? Você endossar o cheque, você assinar atrás do cheque autorizando o débito dele. Visar pode ser mirar. O jogador visou o gol, ele mirou o gol. E visar também pode ser pretender, ter em vista. Elas visam ao sucesso. Certinho? Agora nós temos o exercício 6. Então vamos lá fazer juntos o exercício 6. Indique, quando houver, as preposições que completam as frases, seguindo a linguagem formal. Faça contrações e combinações com os artigos quando necessário. Em caso de dúvidas sobre regência de verbos ou nomes, já sabe, consulte o dicionário. Quando não vou à escola, vou à praia. E agora? Os dois vão ter acento indicando crase. Por quê? Quem vai a algum lugar, vai à escola e vai à praia. Na realidade, o que você tem aqui? Um A mais um A. Um A mais um A. Tá? B. Ontem apresentei o meu melhor amigo e Eduardo. Ontem apresentei, já tem ali, né? O meu melhor amigo. No primeiro espaçozinho não vai nada, tá? Ontem apresentei o meu melhor amigo a Eduardo. Então, o primeiro espaço não tem nada, o segundo espaço tem o A. Depois, letrinha C. Você vai deixar de assistir tal, show de encerramento, tal, o ano letivo? Assistir, pessoal,
ao show. Encerramento do ano letivo. 7. Prefiro doce de leite, tal, 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 a letrinha D. Sorvete de chocolate. Prefiro doce de leite a sorvete de chocolate. Quem prefere alguma coisa a outra. Ela já sabe que quer tal, 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 um tênis azul. Aqui não precisa de nada, tá? Você não vai colocar nem D, nem A, você não tem como colocar assim, ó. Ela já sabe que quer um tênis azul. Não. F, você esqueceu de visar. Aqui também não tem nada. O cheque, só isso. E G, não marcou o ponto? Tem certeza de que você visou bem tal, 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 a cesta? Ou seja, aqui nessa letrinha, G. Também não tem nada. Os 3 últimos não tem nenhuma palavrinha que acompanhe. Então, observe. Alguns verbos, dependendo do significado deles, eles vão ter uma preposição. Outros não. Como é que a gente vai saber? A gente vai estudar essas palavrinhas aqui, tá? 7. Reescreva as frases a seguir, trocando o verbo destacado pelo sinônimo sugerido. Se necessário, faça as adequações de regência. Eu gosto mais de maçã do que de laranja. Agora você vai ter que trocar o gosto por preferir. Como que vai ficar? Eu prefiro maçã a laranja. Eu prefiro maçã a laranja. Certinho? B. Eu vi o filme. Agora eu quero que você troque o vi por assistir. Então, eu assisti ao filme. Por quê? Porque assistir a quer dizer o quê? Observar, prestar atenção, certo? Podem respirar o ar puro. Agora você deve trocar o respirar por aspirar. Podem aspirar o ar puro. Não vai mudar muita coisa aí. Podem aspirar o ar puro. Vera cheirou o perfume das rosas. Agora você tem que trocar o aspirar. Aliás, perdão. Você tem que trocar o cheirar por aspirar. Vera aspirou o perfume das rosas. É igual ao de cima, né? E desde cedo ela almejava esta carreira. Desde cedo ela aspirava a esta carreira. Desde cedo ela aspirava a esta carreira. Então veja a diferença. Espera um minutinho, ó. Esse aspirar aqui, ó, esse é sentido cheiro e esse é sentido cheiro. Esse daqui é de o ar entrar pelo nariz. Esse aspirar aqui é desejar. Então veja, quem deseja, esse daqui tem a preposição a junto. Ele aspira a um cargo melhor. Por exemplo, o advogado aspira ao cargo de juiz, de delegado, enfim, né? Um cargo maior, desejar. O rapaz mirava a linda jovem, aí é para trocar por visar. O rapaz visava a linda jovem. O rapaz visava a linda jovem. E a última ali, a jovem profissional buscava um cargo melhor. A jovem profissional buscava um cargo melhor. A jovem profissional visava
a um cargo melhor. Esse visava aqui da ideia de desejar, né? Almejar, você estudar bastante para ter aí um cargo melhor. Certinho, pessoal? Depois ficam os exercícios de casa, então, que depois eu passo para vocês para completar o estudo desse assunto aqui. Beijo!